Alô, Fernando Belchior mais uma vez com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje a gente vai falar de projeto, tá? Então, em seguida dessa minha fala, vocês vão ver esse episódio. E para concorrer ao painel, tudo que vocês têm que fazer é mandar um e-mail para fernandoresponde@uol.com.br com o título Concurso Painel de Ferramentas. É só isso que precisa fazer para concorrer, ok? Um abraço e mais uma vez, vamos juntos? Agora a gente vai fazer então a montagem do quadro e a gente vai começar fazendo o quê? Nós vamos fixar as duas travessas das extremidades nos montantes. E a gente vai fazer isso para quê? Para garantir essa primeira geometria a partir da qual todas as travessas vão ser fixadas. Para isso, eu vou usar a furadeira com uma broca de 1,5 mm. Essa broca de 1,5 mm que aqui está, vai fazer os furos de rosca nos montantes e eu vou aproveitar, usando como guia, os furos de passagem que já foram feitos nas travessas. Ok? Então vamos lá, vamos executar esses furos. Quando eu executo essa furação, eu tenho que, tanto quanto possível, manter a furadeira no esquadro, na perpendicular em relação às peças. Uma vez que eu tenha feito a furação para os montantes das extremidades, eu vou fazer a mesma coisa para o montante central. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar o montante aqui e vou usar, pessoal, esses gabaritos como stops, né? Eu prefiro sempre usar gabaritos físicos sempre que é possível, ao invés de eu usar uma marcação com lápis, porque eles têm uma garantia de posicionamento muito melhor do que se eu usar uma marcação visual. Como é que eu cheguei no comprimento desses gabaritos? Eu peguei a distância entre os montantes, subtraí a largura desse montante central e dividi por 2. Quando a gente coloca as peças aqui, elas estão precisamente do mesmo tamanho. Então eu vou colocar um gabarito desse, um stop desse numa ponta, um stop desse na outra, vou puxar o montante na minha direção e aí os stops garantem que ele está na posição correta, faço o montante facear com a lateral da travessa e aí, com o montante nessa posição, eu faço as furações aqui. Feito isso, eu estou pronto para passar cola nas peças e parafusá-las. Então vou desmontar essa estrutura, passar cola na região que vai ser na região das peças que vão ser coladas e aí parafusá-las ao mesmo tempo, ok? Uma vez que eu tenha feito os furos de rosca nos montantes com o meu quadro na geometria correta, eu desmontei o quadro, tirei as travessas para poder fazer a colagem em cada um dos 3 pontos dos montantes, nas travessas, nas extremidades. Aplicada a cola, eu torno a parafusar as travessas nos montantes, verificar a geometria, porque aí eu tenho o quadro todo na posição correta. E aí eu tenho como fazer a fixação das outras travessas. Ok? Então, repetindo, desmontei o quadro, vou fixar as travessas das extremidades para garantir que eu tenho aquele retângulo perfeito. A partir dele, uma vez que ele esteja parafusado, colado, tudo bonitinho, aí eu venho fazendo a colocação
das outras travessas. É isso que a gente vai fazer agora. Aqui eu fiz uma linha para saber até onde passar a cola, para não ter muito excesso de cola a limpar. Fiz isso em todas as peças. Eu vou passar a cola nas duas extremidades a serem coladas, nas duas superfícies a serem coladas em todos os pontos. Como eu tenho 3 montantes e 2 travessas, são 6 pontos em que eu tenho que executar esse processo. Quando eu estou fazendo a aplicação de cola, o que eu preciso é obter uma camada o mais fina e uniforme possível de cola, um filme de cola recobrindo a superfície, recobrindo toda a superfície para garantir que a colagem fique bem feita. Muito bem, apliquei cola aqui. Vejam, pessoal, que os parafusos atravessam e eles vão se fixar apenas no montante. Muito bem, agora que eu já fiz a colocação dos parafusos com a chave de fenda, só para direcioná-los, eu vou continuar o processo usando a parafusadeira, porque a chave Phillips, ela me dá um controle mais fino do processo de aparafusar. Agora eu posso continuar com a parafusadeira. Um detalhe importante, aqui eu estou usando o gabarito para garantir o espaçamento entre os dois montantes, certo? Eu já fiz a furação, mas mesmo assim eu uso o gabarito. E aqui, pessoal, uma característica importante quando a gente faz uma colagem. É importante que a gente veja a cola saindo em toda a linha das duas superfícies, para garantir que esse excesso de cola saindo mostra que provavelmente nas superfícies coladas a gente tem um recobrimento com cola em toda ela, daí o excesso saindo, ok? Isso é um bom sinal, ok? Se a cola não sair, é para ficar preocupado, deve estar faltando cola. Agora eu vou repetir a operação para a outra travessa, na outra extremidade. Torno a usar o gabarito para garantir a distância. Reparem mais uma vez que os parafusos eles passam pelos furos de passagem, né? Ou seja, o parafuso ele só vai agir sobre a travessa através da cabeça dele. A rosca só vai estar atuando no montante, não na travessa, na peça de baixo.
Muito bem, feito isso, eu vou fazer a limpeza da cola. Vou retirar o excesso de cola. Faço isso com uma estopa molhada em água limpa. Pessoal, por que a limpeza da cola é importante? Porque se a cola estiver recobrindo a madeira, eu não vou conseguir uma boa aderência do verniz ou do tipo de substância que eu vou usar para proteger a madeira. Então eu tenho que fazer uma boa remoção da cola, porque remover cola seca é muito difícil. Então a gente remove antes, bem limpinho, para que na hora da aplicação do verniz a gente tenha o melhor recobrimento da peça de madeira. Uma vez que o quadro está com as travessas das extremidades travadas, como eu fiz aqui, eu faço a conferência das diagonais para garantir que ele está no esquadro. Os mesmos 126 centímetros ou 1.260 milímetros. Muito bem, agora que a gente está com o quadro montado, com as travessas das extremidades montadas, antes da cola secar, nós precisamos fazer duas tarefas fundamentais. A primeira, usando uma estopa limpíssima, umedecida em água, não é encharcada, é umedecida em água limpíssima também. Não precisa ser água mineral francesa, mas tem que ser água limpa, tá? Vocês vão fazer uma limpeza perfeita da cola, porque se deixar a cola, na hora que aplicar o acabamento, vão aparecer umas manchas horrorosas. E a gente não quer isso, perfeito? Então, primeira coisa, estopa bem limpa, umedecida em água limpa, vou fazer a limpeza da cola. Segunda coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o batimento das diagonais. Então, pegando 1 metro, uma trena, eu vou medir as diagonais. E se por um acaso alguma diagonal estiver diferente da outra, eu vou colocar o sargento na diagonal maior e vou apertar até que as diagonais estejam batendo. Então, por exemplo, se essa é a diagonal maior, eu coloco o sargento aqui, travo lá, aperto e vou medindo até que as duas diagonais estejam com a mesma medida. Nisso, eu mantendo o sargento, eu deixo a cola secar, porque aí eu garanto que as diagonais estão com a mesma medida e o quadro está no esquadro, ok? Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fixação das demais travessas. Para isso, eu vou usar este sofisticadíssimo equipamento desenvolvido após centenas de anos de estudo e meu pós-doutorado na Universidade de Harvard, que é um espaçador de madeira. Ele tem 35 milímetros de largura, que é a distância que eu tenho que ter entre cada travessa para que elas fiquem todas igualmente espaçadas, ok? Então, eu vou usar esse espaçador e agora eu vou proceder à montagem das travessas. Então eu vou colocar o espaçador, colocar a travessa, apertar com sargento ou com grampo, o que vocês tiverem em mãos, e com as travessas bem juntas do meu gabarito de distância, eu faço a furação, no caso o furo de rosca, e aí feito isso, removo a travessa, limpo o pó, aplico cola, a parafuso e faço a limpeza da cola mais uma vez, ok? É o que eu vou fazer agora. Muito bem, pessoal, agora que a limpeza de cola foi feita, né, a gente simplesmente repete esse processo para as outras travessas e alguns lembretes importantes. Primeiro, eu regulei o comprimento da broca para não ultrapassar o montante, a espessura total. Segundo, eu regulei o torque da parafusadeira
né? No caso, como é uma madeira macia, eu regulei para que não machuque as peças, nem ultrapasse também a espessura total na hora que eu a parafusar. E também eu usei, junto com o sargento, eu usei essas madeirinhas para proteger a madeira dos apertos, ok? Então, vamos juntos?